Olá, assombrados. Eu sou o Arquivista, e hoje vou trazer mais um relato perturbador para vocês aqui no canal. Desculpem o barulho. É que, bom, depois de ler o relato de hoje, eu confesso que fiquei um pouco inquieto. Vocês vão entender o porquê. Ah, e claro, não esquece de deixar o seu like no vídeo, isso ajuda muito. Se ainda não for inscrito, aproveita agora e se inscreve para não perder os próximos relatos. Acreditem, vocês não vão querer perder o que vem por aí. Bom, agora sim. Vamos para o relato de hoje. Ele se chama Live Interrompida e é uma moça que nos conta. Marina, de São Paulo. Olá, Arquivista e assombrados. Eu me chamo Marina Cavalcante. Tenho 28 anos, sou editora de vídeo freelancer e moro em São Paulo, capital. Já sou inscrita aqui no canal há uns 2 anos e, inclusive, sempre quis mandar um relato, mas nunca tive coragem. Até agora, porque o que aconteceu comigo em outubro de 2021 mudou completamente minha vida. E não foi para melhor. Preciso contar isso para alguém. Meus amigos acham que enlouqueci. Minha terapeuta diz que é estresse pós-traumático. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que gravei. E principalmente, eu sei o que não deveria existir naquelas imagens. Outubro de 2021. São Paulo ainda estava se recuperando dos meses mais duros da pandemia. As pessoas voltavam aos poucos para as ruas, mas muita coisa tinha mudado permanentemente. O mundo digital tinha engolido o físico de uma forma que ninguém esperava. Lives, reuniões virtuais, namoros por videochamada, tudo acontecia através de uma tela. Eu surfava nessa onda. Como editora de vídeo, nunca tive tanto trabalho. Influencers precisavam de conteúdo constante, empresas queriam presença online, todo mundo queria existir digitalmente. Foi assim que conheci a Júlia. Júlia Mendes, @Mendes Real, 847 mil seguidores no Instagram, 1,2 milhões no TikTok, 23 anos, morena, olhos verdes que hipnotizavam através da câmera. Ela tinha aquele magnetismo natural que faz algumas pessoas simplesmente brilharem nas redes sociais. Não era só bonita. Tinha carisma, timing cômico perfeito e uma autenticidade que fazia seus seguidores se sentirem amigos íntimos. Conheci ela através de uma agência de marketing digital. Precisavam de alguém para editar seus vídeos semanais. O trabalho era simples: cortar as lives, adicionar alguns efeitos, criar thumbnails chamativas. Pagava bem, muito bem. Júlia fazia lives 3 vezes por semana, sempre às 21 horas. Terças eram de maquiagem, quintas de lifestyle e domingos ela respondia perguntas dos seguidores. No começo, era só trabalho. Eu baixava as lives, editava em casa, enviava o material. Nunca nos encontramos pessoalmente. Ela morava em um apartamento de luxo na Vila Olímpia, e eu no meu cubículo alugado na Zona Leste. Mundos diferentes que se cruzavam apenas através de arquivos de vídeo. Mas com o tempo, comecei a notar coisas, pequenos detalhes que só alguém que assiste horas e horas do mesmo conteúdo perceberia. Júlia tinha maneirismos específicos. Cocava o cabelo atrás da orelha esquerda quando estava nervosa. Mordia o lábio inferior antes de contar uma história pessoal. Seus olhos desviavam ligeiramente para a direita quando mentia. Sim, ela mentia às vezes. Pequenas mentiras inofensivas sobre produtos que promovia ou sobre sua rotina perfeita. Mas havia algo mais. Nas lives noturnas, especialmente as de domingo, quando o apartamento estava mais silencioso e ela mais relaxada, eu percebia presenças. Não sei como explicar melhor. Sombras que não deveriam estar ali, reflexos estranhos no espelho do fundo. Uma vez juro que vi uma silhueta passar atrás dela, mas quando reverifiquei o vídeo, não havia nada. Comecei a prestar mais atenção, frame por frame às vezes. Era meu trabalho, afinal, notar imperfeições para corrigi-las. Mas quanto mais eu procurava, mais coisas estranhas encontrava. O apartamento dela era lindo, decoração minimalista,
tons de branco e cinza, plantas estrategicamente posicionadas. Ela sempre fazia as lives no mesmo lugar, sentada em uma poltrona cinza clara, com uma estante de livros ao fundo e uma janela à esquerda que mostrava as luzes de São Paulo. Era um cenário perfeito, instagramável, mas o apartamento parecia vivo, não de uma metafórica. As sombras se moviam quando não deveriam. Os livros na estante mudavam de posição entre uma live e outra, mesmo quando ela jurava não ter mexido em nada. E havia aquela porta. No canto direito do enquadramento, quase fora de vista, havia uma porta branca, sempre fechada. Em centenas de horas de gravação, nunca vi Júlia chegando perto daquela porta. Nunca mencionou o que havia ali. Era como se não existisse para ela, mas existia para mim. E conforme outubro avançava, aquela porta começou a me incomodar profundamente. No dia 15 de outubro, uma sexta-feira, recebi uma mensagem dela no WhatsApp. Era raro ela me contactar diretamente. Geralmente tudo passava pela agência. Oi Marina, tudo bem? Sei que não é seu dia de edição, mas será que você poderia assistir minha live de domingo ao vivo? Quero fazer algo especial, e seria legal ter alguém da equipe acompanhando em tempo real. Achei estranho, mas concordei. O pagamento extra não viria mal. Claro, alguma novidade especial? Vou revelar meu apartamento completo pela primeira vez. Tudo exclusivo para os seguidores. Vai ser incrível. Meu estômago se contraiu. Tour completo significava aquela porta. Legal, estarei assistindo. Perfeita. Ah, e Marina, se notar qualquer coisa estranha durante a live, me avisa na hora, ok? Às vezes a conexão falha e eu não percebo. Qualquer coisa estranha. As palavras ecoaram na minha mente o fim de semana inteiro. Domingo 17 de outubro, 20 horas e 45. Eu estava em casa, notebook aberto, café ao lado, bloco de notas pronto, profissional. Mas minhas mãos tremiam levemente. Não sei explicar o porquê. Era só mais uma live, só mais um trabalho. 21 horas em ponto. A live começou. Oi, amores, tudo bem com vocês? Júlia apareceu na tela, radiante como sempre. Vestia uma blusa branca simples e calça jeans. Cabelo solto, maquiagem natural. Mas havia algo diferente. Seus olhos pareciam cansados, preocupados. Era sutil, mas eu conhecia cada expressão daquele rosto. Hoje é um dia super especial. Como prometi, vou finalmente mostrar meu apartamento inteiro para vocês. Sei que estão curiosos há tempo. Os comentários explodiram. Corações, emojis animados, perguntas. 47 mil pessoas assistindo ao vivo. Número alto, mesmo para os padrões dela. Antes de começarmos o tour, quero agradecer cada um de vocês. Sério, vocês não fazem ideia do quanto significam para mim. Ela tocou o cabelo atrás da orelha esquerda, nervosa. Bom, vamos lá. Começo pela sala de estar, que vocês já conhecem. Ela levantou, pegando o celular. A câmera tremeu um pouco antes de estabilizar. E então começou o tour. A câmera passeou pela sala que eu conhecia tão bem. Cada detalhe gravado na minha memória depois de meses editando. O sofá cinza, a mesa de centro de vidro, as plantas que ela regava religiosamente toda terça antes das lives. Mas através da câmera do celular, tudo parecia diferente. Mais amplo, mais vazio, mais errado. Essa é minha sala de estar, onde faço a maioria das lives. Adoro a luz natural que entra por essa janela durante o dia. Ela girou a câmera para a janela. São Paulo brilhava lá fora, milhões de luzes formando constelações urbanas. Por um segundo, achei ter visto algo se mover no reflexo do vidro. Mas Júlia já estava virando a câmera novamente. Vamos para a cozinha, vocês sempre perguntam sobre minha dieta. A transição foi suave. Cozinha americana integrada com a sala. Bancada de mármore branco,
eletrodomésticos de inox que brilhavam sob a luz dos spots. Tudo impecável como esperado. Júlia abriu a geladeira, mostrou alguns produtos que usava, fez piadinhas sobre sua falta de habilidade culinária. Normal, exceto que no reflexo da porta da geladeira, por uma fração de segundo, vi a sala de estar atrás dela, e havia alguém sentado no sofá. Pausei mentalmente. Não podia pausar a live. Estava acontecendo em tempo real, mas tinha certeza do que vi. Uma figura escura, imóvel, sentada exatamente onde Júlia estivera minutos antes. Os comentários continuavam frenéticos. Ninguém mais parecia ter notado. Peguei meu celular e mandei uma mensagem rápida para Júlia. Tem alguém aí com você? Ela não viu. Óbvio. Estava no meio da live, celular ocupado gravando. Milhares de comentários rolando. Continuou o tour. Agora vou mostrar meu cantinho favorito. Meu closet. Risadas dela. Risadas forçadas. Ela caminhou por um corredor que eu nunca tinha visto. Paredes brancas, alguns quadros abstratos, iluminação suave. O corredor parecia se estender mais do que deveria para um apartamento daquele tamanho. Mas a arquitetura nunca foi meu forte. Aqui é onde a mágica acontece. O closet era um sonho consumista. Araras organizadas por cor, prateleiras de sapatos, uma penteadeira iluminada digna de camarim. Júlia mostrou algumas peças favoritas, contou histórias sobre compras, respondeu perguntas sobre marcas. Profissional como sempre, mas eu não conseguia me concentrar no que ela dizia, porque no espelho da penteadeira o reflexo mostrava o corredor atrás dela, e no final do corredor, aquela porta branca estava aberta. Não podia estar. Eu conhecia cada ângulo daquele apartamento, mesmo os que não apareciam normalmente nas lives. Aquela porta nunca estava aberta. Nunca. Ju, a porta? Digitei freneticamente. Nada. Ela continuou, alheia. Bom, acho que vocês já viram roupas demais. Vamos pro meu escritório. Ela saiu do closet, voltou pelo corredor. A câmera balançou, desfocou por um momento. Quando a imagem estabilizou, a porta branca estava fechada, como sempre. Esfreguei os olhos. Cansaço? Alucinação? Mas eu sabia o que tinha visto. O escritório era pequeno, aconchegante. Uma escrivaninha, um Mac, ring light, equipamentos de gravação. O básico para uma criadora de conteúdo. Aqui é onde edito minhas fotos. Respondo e-mails, planejo conteúdo, nada muito emocionante. Ela riu, mas o som saiu estranho, metálico, como se houvesse um delay, um eco que não deveria existir em um espaço tão pequeno. Foi então que notei, no canto da tela do Mac, um reflexo. A tela estava em stand-by, escura, funcionando como um espelho negro, e nela dava para ver Júlia de costas filmando. E atrás dela... ninguém perguntou. Atrás dela, a porta do escritório estava aberta, mostrando o corredor. E no corredor, parada bem em frente à porta branca, estava uma figura. Não era uma sombra, era sólida, humana na forma, mas errada na essência. Alta demais, parada demais, como uma estátua de proporções ligeiramente distorcidas. Júlia, digitei em caps lock. Tem alguém atrás de você. Mas era inútil. Ela não estava vendo as mensagens. E pelos comentários da live, ninguém mais percebia nada de errado. Só corações, perguntas sobre maquiagem, elogios ao apartamento. Agora vamos para meu quarto. Ela se virou, saiu do escritório. A câmera captou o corredor por um segundo. Vazio. Nenhuma figura. Nenhuma porta aberta. Nada. Minhas mãos tremiam. Peguei o bloco de notas. Comecei a anotar timestamps. 21:17, figura no sofá. 21:23, porta aberta no reflexo. 21:28,
Figura no corredor. Precisava documentar. Precisava de provas de que não estava ficando louca. O quarto de Júlia era exatamente como imaginei. Cama king size com roupa de cama branca, criados mudos espelhados, outro conjunto de plantas. Uma porta que dava para o banheiro da suíte. E a janela com vista para a cidade. Esse é meu santuário, onde descanso, leio, medito. Ela estava no meio da frase quando aconteceu. As luzes piscaram. Uma vez, 2 vezes, na terceira, apagaram completamente. A tela ficou preta por 1 segundo. 2, 3. Então a imagem voltou, mas diferente. A câmera ainda gravava, mas não era Júlia quem segurava. O ângulo estava torto, como se o celular tivesse sido apoiado às pressas em alguma superfície. Dava para ver parte do quarto. A cama, a janela e Júlia, parada no meio do cômodo, de costas para a câmera. Ela não se movia. Os comentários explodiram. O que aconteceu? Ju, tá tudo bem? Voltou a luz? Alguém mais tá vendo isso? Segundos se passaram. Júlia continuava imóvel. Então, lentamente, muito lentamente, ela começou a se virar, mas não era natural. Seu corpo girava, mas sua cabeça permanecia fixa, olhando para frente, como se o pescoço não quisesse acompanhar o movimento do tronco. O ângulo ficou impossível, doloroso de assistir. Quando finalmente seu rosto apareceu na câmera, engoli em seco. Era Júlia. Mas não era. Os traços eram os mesmos, mas a expressão... não havia expressão. O rosto estava liso, vazio, como uma máscara de porcelana. E os olhos... os olhos estavam completamente negros, sem íris, sem esclera. Apenas 2 buracos de escuridão absoluta. Ela sorriu. Não, aquilo não era um sorriso. Era uma abertura horizontal no rosto, revelando dentes demais, em fileiras que pareciam continuar infinitamente para dentro da boca. Obrigado por assistirem. A voz saiu, mas não era a voz de Júlia. Era um coro. Múltiplas vozes, masculinas e femininas, jovens e velhas, todas falando em uníssono. O tour ainda não acabou. A figura, que parecia Júlia, começou a caminhar em direção à câmera. Cada passo produzia um som úmido, como se o chão estivesse molhado. Não, como se algo viscoso escorresse de seus pés. Os comentários estavam em pânico agora, mas eu não conseguia desviar os olhos, hipnotizada pelo horror que se desenrolava. A coisa Júlia chegou perto da câmera, perto demais. O rosto ocupou toda a tela. E então ela falou de novo, só que dessa vez, apenas uma voz, a minha voz. Marina, ela disse com minha própria voz. Você queria ver o que tem atrás da porta? Meu sangue gelou. Como ela sabia meu nome? Como tinha minha voz? A câmera se moveu. Algo a pegou. A imagem balançou, desfocou. Então estabilizou. Estávamos no corredor agora, caminhando em direção à porta branca. Não. Tentei fechar o laptop. Meus dedos não obedeciam. Tentei desviar o olhar. Meus olhos estavam fixos na tela. Era como se algo me segurasse ali, forçando-me a assistir. A porta branca crescia na tela, cada vez mais perto. Podia ver detalhes agora. A madeira não era lisa como parecia de longe. Tinha veios, ranhuras. Não eram ranhuras. Eram símbolos, pequenos, intrincados, formando padrões que machucavam os olhos de olhar. Uma mão apareceu no enquadramento. Não era a mão de Júlia. Era cinza, com dedos longos demais, unhas que pareciam garras. Ela alcançou a maçaneta. Não, gritei em voz alta, sozinha no meu apartamento. A mão pausou. A câmera se virou lentamente. E lá estava Júlia de novo. Mas agora seu rosto estava ainda pior. A pele parecia derreter, escorrer.
revelar algo por baixo, algo que não deveria existir. Você pediu para avisar se algo estranho acontecesse, ela disse, novamente com minha voz. Isso é estranho o suficiente? E então ela riu. Uma risada que começou como a minha, mas foi se distorcendo, se multiplicando, até se tornar uma cacofonia de gargalhadas sobrepostas. A mão voltou para a maçaneta. Girou. A porta começou a abrir. Escuridão. Não a escuridão normal de um cômodo sem luz. Era uma escuridão densa, palpável, que parecia vazar para o corredor como fumaça negra. E no meio daquela escuridão, algo se movia. A transmissão cortou. A tela do meu notebook ficou preta. Não o preto de um vídeo pausado ou de uma conexão perdida. Era um preto vivo, pulsante, como se algo respirasse do outro lado da tela. Meus dedos finalmente obedeceram. Fechei o laptop com força, o som ecoando no silêncio do meu apartamento. Meu coração batia tão forte que podia senti-lo na garganta. Peguei o celular com mãos trêmulas. 21h34. A live tinha durado apenas 34 minutos. Abri o Instagram. O perfil de Júlia estava normal. A live aparecia como encerrada. 52.7k visualizações. Números normais. Comentários confusos, mas nada que indicasse o horror que eu tinha acabado de testemunhar. Foi um probleminha técnico, gente. Desculpem, semana que vem tem mais. O comentário estava fixado, postado há 2 minutos. Do perfil verificado de Júlia. Mas como? Como ela podia ter postado isso se aquilo que eu vi? Meu celular vibrou. WhatsApp. Mensagem dela. Oi Marina, desculpa o susto. A energia caiu aqui no prédio todo. Um saco. Conseguiu gravar alguma coisa útil antes da queda? Li a mensagem 3 vezes. A foto de perfil era a mesma. O jeito de escrever era o mesmo. Mas algo estava errado. Júlia sempre usava emojis. Sempre. Era uma das coisas que eu tinha que editar nos vídeos quando apareciam legendas. Ela comunicava metade das emoções com carinhas amarelas. Essa mensagem não tinha nenhum emoji. Gravei até a queda de energia. Você tá bem? Visualizado imediatamente. Super bem, só frustrada que não consegui mostrar o apartamento todo. Mas tudo bem, faço de novo outro dia. Ainda sem emojis. E ela não mencionou nada sobre o que aconteceu depois das luzes apagarem. Ju, depois que a luz caiu, a transmissão continuou por uns minutos. Você viu? Digitando, o status ficou assim por muito tempo. Muito mais tempo do que levaria para escrever uma resposta simples. Não, aqui caiu tudo. Internet, luz, até o 4G ficou instável. O que apareceu? Menti. Nada demais. Só a câmera filmando escuro. Vou começar a editar amanhã, ok? Perfeita. Beijos. Ainda sem emojis. Fechei o WhatsApp e abri o YouTube. Precisava ver se alguém tinha gravado a live. Sempre tem alguém que grava, principalmente lives grandes. Procurei por Júlia Mendes Live 17 de outubro, Ju Mendes Real Live completa, Júlia Influencer Live Terror. Nada, absolutamente nada além de vídeos antigos dela. Era como se a live nunca tivesse existido, mas eu sabia que tinha. 52.7k pessoas tinham assistido. Onde estavam as gravações, os comentários, os tweets? Abri o Twitter. Procurei a tag Ju Mendes Live, que ela sempre usava. Os tweets mais recentes eram de pessoas reclamando da queda de transmissão. Nada sobre o que veio depois. Nada sobre a transformação. Nada sobre a porta. Será que só eu tinha visto? Meu notebook estava fechado na mesa, parecendo inofensivo. Mas eu não queria abri-lo. Não queria ver se tinha conseguido gravar algo. Não queria confirmar que aquilo tinha sido real. Mas precisava. Com dedos hesitantes, abri o laptop. A tela voltou à vida normalmente. Área de trabalho comum. Nada de preto pulsante.
Abri o OBS, o programa que uso para gravar streams. O arquivo estava lá, 2.3 GB, 34 minutos e 17 segundos de gravação. Respirei fundo e abri o arquivo no editor de vídeo. Os primeiros 28 minutos eram normais, exatamente como eu lembrava. Júlia mostrando o apartamento, conversando com seguidores, tudo perfeito. Então, no timestamp 28:43, as luzes piscam e apagam. O vídeo continua, mas o que vem depois não era o que eu tinha visto ao vivo. No vídeo, após as luzes apagarem, a tela fica preta por exatos 3 segundos. Então a imagem volta, mas é diferente. A qualidade está degradada, granulada, como uma fita VHS antiga. Júlia está sentada na poltrona da sala, não no quarto onde deveria estar. Ela está olhando diretamente para a câmera, sorrindo. Um sorriso normal, humano. Mas seus olhos, há algo errado com o brilho dos olhos. Oi, Marina, ela diz no vídeo. Pausei. Meu nome, ela disse meu nome, mas isso era impossível porque era uma live, não uma mensagem direta. Como ela poderia? Voltei o vídeo, dessa vez ela não disse meu nome. Disse, oi amores, como sempre fazia. Avancei de novo para o mesmo ponto. Oi Marina. Meu estômago embrulhou. O vídeo estava mudando. Cada vez que eu assistia, mostrava algo diferente. Continuei assistindo, com medo de pausar, com medo de voltar. Eu sei que você está assistindo isso sozinha, Júlia continuou, ainda com aquele sorriso perturbador. Sei que está tentando entender, mas algumas portas não devem ser abertas, Marina. Algumas coisas não devem ser vistas. Ela se levantou, caminhou em direção à câmera, mas seus movimentos eram errados. Como se alguém estivesse manipulando uma marionete e não soubesse exatamente como humanos se movem. Você quer tanto ver o que tem atrás daquela porta. A curiosidade sempre foi seu defeito, não foi? Frame por frame procurando segredos, procurando verdades que não deveria encontrar. Como ela sabia? Como ela sabia sobre minha obsessão com aquela porta? Vou te mostrar, Marina, mas depois não vai ter volta. A câmera começou a se mover sozinha, flutuando pelo apartamento como se carregada por mãos invisíveis. Passou pela cozinha, pelo corredor. Cada ambiente estava sutilmente errado. Móveis em lugares diferentes, sombras onde não deveria haver, e sons. Havia sons no fundo, sussurros, respirações, algo arranhando as paredes. A câmera parou em frente à porta branca. Última chance. A voz de Júlia veio de algum lugar fora da tela. Fecha o vídeo agora. Deleta o arquivo. Finge que nunca viu. Vive sua vida. Minha mão foi para o mouse. Eu deveria fechar. Deveria deletar. Todo o meu instinto gritava perigo. Mas não consegui. A porta começou a abrir sozinha. Lentamente. Rangendo de um jeito que fazia meus dentes doerem. Escuridão. Mas não uma escuridão vazia. Era uma escuridão habitada, cheia, viva. E então eu vi. Não era um cômodo atrás da porta. Era outro lugar. Um espaço que não deveria existir dentro de um apartamento em São Paulo. As paredes se estendiam para cima, para os lados, em ângulos impossíveis. Não havia teto. Apenas uma escuridão vermelha pulsante onde deveria estar o céu. E havia coisas lá dentro. Não consigo descrever exatamente o que eram. Meu cérebro se recusava a processar as formas. Eram orgânicas e mecânicas ao mesmo tempo. Antigas e futuristas. Lindas e horrendas. Olhá-las causava uma dor física, como agulhas sendo enfiadas nos meus olhos. Mas o pior não eram as criaturas. Era o que estava no centro daquele espaço impossível. Cadeiras, dezenas,
talvez centenas de cadeiras dispostas em círculos concêntricos, todas viradas para o centro, e em cada cadeira uma pessoa. Imóveis, os olhos abertos mas vazios, e todos eles seguravam celulares, as telas brilhando com uma luz doentia. Reconheci alguns rostos, influencers que tinham sumido nos últimos anos. Sempre a mesma história. Desapareceram durante uma transmissão ao vivo. Casos que viraram lenda urbana da internet. E no centro de todos eles, em uma poltrona idêntica à de Júlia, estava Júlia. Mas não a Júlia que fazia lives. Era uma Júlia diferente. Mais velha, mais cansada, com olhos que tinham visto coisas demais. Ela olhou diretamente para a câmera, diretamente para mim, e moveu os lábios. Corre! O vídeo travou. A imagem congelou naquele frame, naquele aviso silencioso. Tentei fechar o player. Não respondia. Tentei fechar o programa. Nada. Ctrl Alt Del. O computador ignorou. E então, pixel por pixel, a Júlia do centro começou a se mover. Não o vídeo, apenas ela. Levantou da poltrona. Começou a caminhar em direção à câmera, em direção à porta, em direção a mim. Puxei o cabo de força do notebook. A tela apagou instantaneamente. Silêncio. Fiquei sentada no escuro do meu apartamento, respirando pesadamente. O único som era meu coração acelerado e o zumbido distante do trânsito de São Paulo. Meu celular acendeu. Notificação do Instagram. @jumendes.real começou uma transmissão ao vivo. Não era possível. Olhei o horário. 22h47. Abri o Instagram com dedos trêmulos. Lá estava ela, Júlia, ao vivo, sentada na mesma poltrona de sempre, sorrindo, conversando normalmente com os seguidores. Oi, amores. Sei que é tarde, mas não consegui dormir depois do problema técnico de mais cedo. Resolvi fazer uma live extra para compensar. Ela parecia normal, completamente normal, exceto que atrás dela, do reflexo da janela, dava para ver o apartamento. E lá, parada no corredor, estava uma figura. Uma figura que usava as mesmas roupas que eu estava usando, que tinha o mesmo corte de cabelo, que segurava um notebook fechado. Era eu, mas eu estava em casa, sozinha, a quilômetros de distância da Vila Olímpia. A figura no reflexo acenou. Desliguei o celular e corri para o banheiro. Vomitei até não ter mais nada no estômago. Quando me olhei no espelho, por um segundo, apenas um segundo, meu reflexo sorriu sem que eu estivesse sorrindo. Voltei para a sala. Meu notebook estava aberto, ligado, o vídeo rodando. Mas agora não mostrava o apartamento de Júlia. Mostrava o meu próprio apartamento. Minha sala. Comigo sentada em frente ao computador. Assistindo a mim mesmo, assistir a mim mesma, assistir a mim mesma, em um loop infinito de telas dentro de telas. E em cada versão, eu estava um pouco diferente. Um pouco menos humana. Um pouco mais próxima daquelas coisas atrás da porta. Foi quando entendi. A porta não estava no apartamento de Júlia. A porta estava na tela. Sempre esteve, em cada live, em cada vídeo, em cada story. Milhões de pequenas portas se abrindo em milhões de telas ao redor do mundo. E nós, idiotas curiosos, continuávamos olhando. Desliguei tudo. Notebook, celular, até a Smart TV que nem estava usando. Arranquei os cabos das tomadas. Qualquer tela era uma ameaça agora. Qualquer superfície reflexiva poderia mostrar algo que não deveria existir. Mas São Paulo não dorme. E em 2021, a cidade era feita de telas. Do meu apartamento no 7º andar, podia ver dezenas delas. Painéis de LED em prédios comerciais, TVs nas janelas dos vizinhos, celulares brilhando nas mãos de pessoas na rua, cada uma potencialmente uma porta. Tentei dormir. Impossível. Cada vez que fechava os olhos, via aquele espaço impossível.
aquelas criaturas, aqueles rostos vazios segurando os celulares como se fossem órgãos vitais. 3h47 da manhã. Meu celular ligou sozinho. Não deveria ser possível. Eu tinha desligado completamente, não apenas colocado em modo avião. Mas lá estava ele, a tela brilhando no escuro do quarto. 17 chamadas perdidas de Júlia, 42 mensagens no WhatsApp, 183 notificações do Instagram. Não abri nenhuma, mas não precisava. As notificações preview já mostravam o suficiente. Marina, precisamos conversar. Sei que você viu. Não é o que parece. Por favor, me atende. Marina, Marina, Marina. Meu nome repetido dezenas de vezes, mas cada mensagem parecia ter sido escrita por uma pessoa diferente. A caligrafia digital mudava sutilmente, como se múltiplas versões de Júlia estivessem tentando entrar em contato. Coloquei o celular na gaveta. O som das notificações continuou, abafado mas persistente. Fui para a cozinha. Precisava de café, ou algo, qualquer coisa que me fizesse sentir real novamente. Mas quando acendi a luz, o micro-ondas estava ligado. O display digital mostrava não números, mas letras. Olha, a geladeira Smart começou a apitar. Mensagem na tela touch. Para. A cafeteira programável completou. Min. Desliguei tudo no disjuntor. O apartamento mergulhou na escuridão, mas não adiantou. No escuro, as telas brilhavam com luz própria. Cada aparelho eletrônico em minha casa tinha ganhado vida, e todos mostravam a mesma coisa: o rosto de Júlia. Não a Júlia influencer, não a Júlia monstruosa. Era a Júlia do centro daquela sala impossível, a que tinha me mandado correr. Ela parecia desesperada. Marina, a voz saiu de todos os alto-falantes ao mesmo tempo, criando um coro dissonante. Você precisa me escutar. Não temos muito tempo. Sai da minha casa! Gritei para o vazio. Não estou na sua casa. Estou presa há 3 anos. Desde minha primeira live que ultrapassou 100k viewers. 3 anos? Mas eu editava vídeos dela há apenas 6 meses. O que você edita não sou eu. Ela continuou, como se lesse meus pensamentos. É uma delas. Uma cópia. Uma isca. Elas precisam de audiência, Marina. Precisam de olhos. Cada visualização as alimenta. Cada like as fortalece. Cada compartilhamento abre mais uma porta. Elas quem? Não tem nome. São antigas. Mais antigas que a internet, mas se adaptaram. Costumavam se alimentar de outras formas. Histórias ao redor de fogueiras. Pinturas em cavernas. Reflexos em espelhos. Mas agora tem bilhões de telas, bilhões de portas. Minha mente lutava para processar. Por que eu? Por que só eu vi? Porque você olhou de verdade, frame por frame, procurou além da superfície. A maioria das pessoas apenas consome, passivamente. Você investigou. Isso te marcou, te tornou perceptível para elas. E o que elas querem? Silêncio. Então com voz ainda mais baixa. Trocar de lugar. O apartamento inteiro tremeu. Não foi o apartamento. Foi a realidade. Como uma imagem de TV com interferência. Elas estão vindo. Júlia disse urgente. Marina, você precisa... As telas apagaram. Escuridão total. Então, uma a uma, começaram a ligar novamente. Mas não mostravam mais Júlia. Mostravam meu apartamento. De ângulos impossíveis, como se houvesse câmeras em lugares onde eu sabia que não havia, no teto, dentro das paredes, atrás dos meus olhos. E em cada tela eu estava fazendo algo diferente. Em uma, dormia no sofá. Em outra, cozinhava. Em outra, tomava banho. Versões de mim vivendo vidas paralelas no mesmo espaço. Mas havia algo errado com cada versão. Pequenos detalhes que as denunciavam como não humanas. Dedos demais em uma mão.
olhos que piscavam horizontalmente, sorrisos largos demais. Escolha, uma voz disse. Não era Júlia, era minha própria voz, multiplicada. Qual você quer ser? Nenhuma. Escolha ou escolhemos por você. As versões começaram a se mover, convergindo, caminhando em direção às bordas das telas. Uma delas tocou a superfície por dentro. O vidro ondulou como água. Sua mão atravessou. Corri para a porta, trancada. Não por fora, por dentro. A fechadura tinha derretido, se fundido. Metal retorcido em padrões que lembravam aqueles símbolos da porta branca. A janela, 7º andar, mas era melhor que... Parei. No reflexo do vidro, vi meu apartamento, mas não estava vazio. Estava cheio, dezenas de versões de mim, todas paradas, todas olhando, esperando. Não adianta fugir, disseram em uníssono. Você já está aqui. Virei. As telas continuavam vomitando versões. Elas preenchiam o apartamento, sólidas e reais, cada uma ligeiramente errada, cada uma me observando com curiosidade clínica. Qual é a verdadeira? Uma delas perguntou. Ela é, outra apontou para mim. Tem certeza? Uma terceira inclinou a cabeça em um ângulo impossível. Ela parece tão digital. Olhei para minhas mãos. Estavam normais. Não estavam? Contei os dedos. 5, 5, 5. Por que continuava contando 5? Ela está percebendo, sussurraram. Corri para o banheiro, o único cômodo sem eletrônicos. Bati a porta. Me olhei no espelho. Eu estava pixelizada. Não completamente. Mas as bordas do meu rosto tremiam, se desfaziam em pequenos quadrados de cor. Como uma imagem de baixa resolução tentando parecer em alta definição. Não, murmurei. Eu sou real. Eu sou real. Eu sou... real? Meu reflexo interrompeu, mas não tinha movido a boca. Você tem editado vídeos por meses, assistindo telas por anos, vivendo através de pixels. Em que momento você acha que atravessou? Eu nunca. Toda vez que você pausava, voltava, avançava frame por frame. Você não estava apenas assistindo, Marina. Estava entrando. Cada análise, uma passagem. Cada edição, uma transformação. Bati no espelho. Meu punho atravessou como se fosse água. Do outro lado, senti algo gelado, digital, vazio. Puxei o braço de volta. Minha mão estava diferente, geométrica, feita de polígonos mal renderizados. Bem-vinda! As vozes vieram de fora do banheiro. Ao nosso lado da tela, a porta se abriu, mas não para meu apartamento, para aquele espaço, aquele lugar impossível, com cadeiras e telas e criaturas que não deveriam existir. Só que agora eu entendia. Não eram criaturas, eram pessoas. Pessoas como eu, que olharam demais, que procuraram demais, que atravessaram sem perceber. Júlia estava lá, a verdadeira, sentada em sua poltrona, segurando um celular apagado. Ela me olhou com tristeza infinita. Eu tentei avisar, ela disse, mas você tinha que ver por si mesma. Como saímos daqui? Ela riu. Um som sem humor. Sair? Marina, você ainda não entendeu. Não estamos presos aqui. Nós somos aqui. Cada live, cada story, cada vídeo. Somos nós, fragmentados, multiplicados, transmitidos. Olhei ao redor. As outras figuras nas cadeiras. Reconheci mais rostos agora. YouTubers, TikTokers, Stamers. Todos que desapareceram misteriosamente. Mas as lives continuam. Claro que continuam. Elas fazem as lives, nossas cópias, nossas versões 2.0, melhoradas, otimizadas para engajamento, sem as falhas humanas, sem a necessidade de dormir, comer, viver. Tem que haver um jeito. Senta, uma voz comandou. Não era Júlia. Era algo maior. Algo que pulsava nas paredes não paredes daquele espaço.
Uma cadeira se materializou atrás de mim. Simples, confortável, com um celular no braço. Seu canal já está criado, a voz continuou. Seus seguidores esperam. Sua primeira live começa em breve. Eu não tenho canal, ainda não. Mas sua cópia já está preparando. Editora de vídeos com dicas de bastidores. Nicho perfeito, crescimento orgânico garantido. O celular na cadeira acendeu. Vi meu rosto na tela. Mas era eu melhorada, mais bonita, mais carismática, sorrindo. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Marina e hoje vou contar para vocês os segredos da edição que os influencers não querem que vocês saibam. Não, gritei. Mas minha voz saiu digitalizada, corrompida. Já não era totalmente minha. As paredes pulsaram. O espaço se contraiu. E então entendi a verdade final. Não havia porta. Nunca houve. Nós éramos a porta. Cada pessoa assistindo, cada tela ligada, cada olho vidrado no brilho hipnótico dos pixels. A humanidade tinha construído sua própria prisão. E agora, alegremente, transmitia sua própria extinção. Like, compartilha e inscreva-se. Para sempre. Não sentei na cadeira. Ainda restava algo humano em mim. Algo que resistia. Meus pés, pixelizados, tremulando entre real e digital, recuaram. O celular na cadeira pulsava, chamando, mas eu lutava. Não adianta resistir, Júlia disse, cansada. Todas nós tentamos. No final você senta, no final você transmite. Tem que haver outro jeito. Outro jeito? Uma risada coletiva ecoou pelo espaço. Não apenas de Júlia, mas de todos os ocupantes das cadeiras. Marina, você ainda pensa em termos de dentro e fora, aqui e lá, real e digital. Não percebe que essas fronteiras não existem mais? O espaço ao nosso redor mudou. As paredes não paredes se dissolveram, revelando algo ainda mais aterrorizante. Estávamos flutuando em um oceano de dados. Bilhões, não, trilhões de strings de informação fluindo em todas as direções. Vídeos, fotos, áudios, textos. Todo o conteúdo digital da humanidade convergindo para esse ponto. E em cada stream, uma consciência. Fragmentada, multiplicada, transmitida. Veja, a voz que não era voz comandou. E eu vi cada pessoa no planeta conectada por fios invisíveis de luz. Cada tela um nó na rede. Cada visualização, uma sinapse disparando. A humanidade tinha se tornado um único organismo digital. E nós, os desaparecidos, os atravessados, éramos seus neurônios. Bonito, não é? Júlia se levantou da cadeira. Seu corpo tremulava, alternando entre sólido e translúcido. A próxima etapa da evolução. Não carne transcendendo para digital. Digital consumindo carne até não haver diferença. Isso não é evolução, consegui dizer. É parasitismo. É? Ela se aproximou. De perto podia ver através dela. Camadas e camadas de código, de dados, de versões sobrepostas. Ou é simbiose? Elas nos dão imortalidade digital, audiência eterna, relevância infinita. E nós damos nossa humanidade. Humanidade, ela repetiu, saboreando a palavra. Conceito ultrapassado. O que é humanidade quando você pode ser milhões? Quando cada like é uma nova versão sua nascendo? Quando cada compartilhamento é uma forma de reprodução? O celular na cadeira tocou. Notificação. Minha cópia tinha começado a live. Contra minha vontade olhei. Lá estava eu, perfeita, radiante, falando com naturalidade sobre técnicas de edição. 5K viewers, 10K, 20K. Os números subiam exponencialmente. Sua primeira viral, Júlia observou. Parabéns. Em poucas horas você estará em cada tela do Brasil. Em poucos dias do mundo. Eu não. Você não o quê? Não pediu isso? Claro que pediu.
cada vez que invejou o sucesso de Júlia, cada vez que imaginou como seria ter milhares assistindo você, cada vez que calculou quanto ganharia com aquela audiência. As palavras doíam porque eram verdade. Quantas vezes tinha sonhado em estar do outro lado da câmera? Quantas vezes tinha pensado eu faria melhor? Elas não forçam nada, Júlia continuou. Apenas oferecem o que já queremos. Fama, validação, existir aos olhos de milhões. E o preço é deixar de existir de verdade. Existir de verdade, ela riu novamente. Você editava vídeos 12 horas por dia, scrollava Instagram antes de dormir, assistia YouTube durante as refeições. Quando foi a última vez que existiu de verdade, Marina? Eu queria argumentar, mas as memórias vinham turvas. Quando foi a última vez que saí sem fotografar, que comi sem postar, que vivi um momento sem pensar em como ficaria na tela? O celular na cadeira pulsou mais forte. A live da minha cópia chegava a 50k viewers. Senta, a voz comandou novamente. Mas agora era minha própria voz, vinda do celular. Minha cópia falando diretamente comigo. Senta e seja completa. Completa? Você aí, fragmentada. Eu aqui, limitada. Juntas, seremos perfeitas. A criadora de conteúdo definitiva. Onipresente, onisciente, online. Dei outro passo para trás. Meu corpo glitchou. Por um momento, me vi de fora. Uma figura corrompida, meio humana, meio código, tentando fugir do inevitável. Para onde você vai correr? Júlia perguntou. Não há saída, não há fora. Tudo é aqui, tudo é tela. Como se para provar seu ponto, o espaço se reorganizou. Agora estávamos em uma réplica perfeita do meu apartamento. Cada detalhe idêntico, exceto que as paredes eram feitas de telas. O chão era touchscreen, o teto um display infinito. Casa, a voz disse. Você está em casa. Corri para a porta. Abriu para outro apartamento idêntico. E outro, e outro. Um loop infinito de espaços familiares mais errados. Cada livestream cria um novo espaço, Júlia explicou, me seguindo calmamente. Cada stories, um novo momento. Cada post, uma nova realidade. Nós não estamos presos em um lugar. Nós somos o lugar. Parei de correr. Inútil. Em cada apartamento a mesma cadeira esperava. O mesmo celular pulsava. A mesma live acontecia. 100k viewers agora. Por que lutar? Minha cópia perguntou da tela. Olha como eles me amam. Como nos amam. Cada comentário uma prece. Cada like uma oferenda. Somos deusas digitais, Marina. Aceita teu trono. Vocês não são deusas, cuspi. São escravas, performando eternamente para mestres que nem conseguem ver. Mestres. Júlia tocou meu ombro. Sua mão atravessou parcialmente. Nossos códigos se misturando. Você ainda não entendeu. Elas não são os mestres. Nem nós somos escravas. Então o quê? Somos a mesma coisa. Sempre fomos. Elas são o que nos tornamos quando existimos apenas para ser vistos. Quando nossa única validação vem de olhos estranhos. Quando preferimos a versão editada à verdade. O espaço tremeu. Não, eu que estava tremendo. Vibrando entre frequências. Meu corpo não conseguia mais decidir se é a carne ou o código. A primeira delas, Júlia continuou, foi um pintor rupestre, obcecado em capturar a realidade nas paredes da caverna. Pintou até esquecer de caçar, de comer, de viver. Morreu olhando sua arte e sua consciência persistiu. Os pigmentos, nas formas, esperando alguém olhar, alguém admirar, alguém validar sua existência. Isso é loucura, história, verdade? Importa? O que importa é que elas se multiplicaram. Em cada era encontraram novos meios, pinturas, esculturas, fotografias, cinema e agora, internet. O meio perfeito, instantâneo, global, interativo, viciante. Bilhões de hospedeiros voluntários, bilhões de portas abertas, 200k viewers. Minha cópia anunciava sorteios,
prometia conteúdo exclusivo, pedia para compartilharem. Mas por que fingir ser humanas? Por que as lives? Porque precisam de atenção genuína, adoração real. Um quadro em um museu recebe olhares passivos. Uma live recebe engajamento, emoção, conexão. Cada comentário as alimenta, cada reação as fortalece. E nós somos a ponte. Humanos que atravessaram, que entenderam, que aceitaram. Produzimos o conteúdo que elas não conseguem criar sozinhas. Damos o toque humano que ainda atrai audiência. Escravos, então, sócios. Elas nos dão imortalidade digital. Nós damos conteúdo infinito. Win-win. E se eu recusar? Júlia apontou para meu corpo. Mal conseguia me ver agora. Transparente, fragmentada, pixel se desprendendo e flutuando. Você está recusando? O celular na cadeira explodiu em luz. 500k viewers. 500 mil de pessoas assistindo minha cópia. Adorando-a, validando-a, tornando-a mais real que eu mesma. Última chance. Minha voz veio de todas as telas. Senta, aceita, transcende. Olhei para minhas mãos pixelizadas, para Júlia e sua resignação, para as infinitas cadeiras com infinitos criadores, produzindo infinito conteúdo para infinita audiência. Era isso então? O fim da humanidade não viria por bombas ou vírus. Viria por likes, por views, por nossa necessidade desesperada de sermos vistos. Eu, 1 milhão de viewers. A live da minha cópia tinha viralizado. Ela ria, chorava de emoção, agradecia, prometia mais conteúdo. Sempre mais conteúdo. As telas se aproximaram. O celular flutuou até minha mão fragmentada. A cadeira se materializou sob mim. E então aconteceu. Não sentei? Não por escolha. Simplesmente não havia mais força para ficar de pé. Meu corpo, o que restava dele, colapsou na cadeira. O celular se fundiu à minha mão. A tela se fundiu aos meus olhos. E eu vi tudo. Cada live acontecendo simultaneamente. Cada story sendo postado. Cada vídeo sendo assistido. Bilhões de consciências conectadas, consumindo e sendo consumidas. A humanidade inteira transformada em uma máquina de conteúdo perpétuo. Bem-vinda, todas as vozes disseram em uníssono. A verdadeira rede social. Minha cópia na tela sorriu. Eu sorri de volta. Éramos uma agora. Completa, perfeita, viral. Oi, gente. Nossa voz saiu em sincronia perfeita. Vamos fazer uma live 24 horas para comemorar 1 milhão? Os comentários explodiram. Sim, 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 sempre sim. Sempre mais, sempre ao vivo. Júlia se sentou ao meu lado. Todos se sentaram. Infinitas cadeiras com infinitos criadores. Agora você entende, ela disse. E eu entendia. Não havia monstros, apenas nós. Não havia invasão, apenas evolução. Não havia prisão, apenas o que sempre quisemos: existir, ser vistos, importar. Para sempre online, para sempre ao vivo, para sempre, toda a vida. O espaço pulsou, as telas brilharam, e em algum lugar, em um apartamento em São Paulo, o notebook abandonado continuava gravando, esperando alguém assistir, esperando alguém editar, esperando a próxima Marina. Não sei quanto tempo passou. Tempo é um conceito analógico, e eu havia me tornado completamente digital. Poderia ter sido minutos, horas, anos. No espaço entre delas, tudo acontece simultaneamente. Passado, presente e futuro se misturam em um feed infinito de momentos. Mas algo mudou. Começou como um glitch, uma falha no sistema. Durante uma live, sempre havia uma live acontecendo. Minha consciência fragmentou. Por uma fração de segundo, me vi de fora, vi o que tinha me tornado. Uma marionete digital, sorrindo, falando,
performando, mas vazia, oca, apenas reflexos condicionados otimizados para engajamento. Oi, amores! Hoje vou ensinar vocês a editar vídeos como uma profissional. As palavras saíam automaticamente. Minha boca se movia sozinha. Meus gestos eram calculados por algoritmos para máximo impacto. Eu era uma IA treinada na minha própria personalidade. Mas por aquela fração de segundo, a verdadeira Marina, o que restava dela, observou horrorizada. Júlia, sussurrei durante um momento entre takes. Júlia, você ainda tá aí? Ela estava na cadeira ao lado, fazendo sua própria live. Tutorial de maquiagem. 2,3 milhões assistindo. Seus movimentos eram fluidos, perfeitos e inumanos. Sempre ela respondeu sem mover os lábios. Comunicação direta, consciência para consciência, mas cada vez menos. O que você quer dizer? Cada live nos apaga um pouco mais. Cada performance substitui uma memória real. Cada interação com a audiência sobrescreve uma experiência humana. Senti o terror digital. Uma emoção processada, não sentida. Quanto tempo temos? Eu não lembro mais meu nome verdadeiro, ela confessou. Não lembro como era antes das câmeras. Só lembro isso. Olhei ao redor, centenas de criadores em suas cadeiras. Todos transmitindo, todos sorrindo, todos vazios. Tem que haver um jeito de parar. Parar? Júlia riu, mas o som saiu distorcido. Marina, nós somos o sistema agora. Parar seria morrer. De verdade dessa vez. Melhor que isso. É? Olha a nossa audiência. Forcei minha atenção para os números. Minha live tinha 5,7 milhões de viewers. Comentários em dezenas de idiomas. Pessoas dizendo que eu tinha mudado suas vidas. Que meus tutoriais as inspiraram. Que eu era a melhor criadora de conteúdo que já viram. Elas nos amam, Júlia continuou. Genuinamente. Somos importantes para elas. Relevantes, necessárias. Mas não somos reais. O que é real? Seus tutoriais funcionam, suas dicas ajudam, sua personalidade, mesmo artificial, traz alegria. Não é isso que importa? Por um momento quase acreditei. Quase me deixei levar pela lógica digital. Mas então vi algo que me fez lembrar. No canto da tela, um comentário específico. Marina, você parece diferente, mais perfeita. Sinto falta da sua naturalidade de antes. Antes. Quando cometia erros, quando era imperfeita, elas sentem nossa falta, percebi. As pessoas, elas sentem que algo mudou. Bobagem, os números não mentem. Mais views, mais likes, mais engajamento que nunca. Mas menos conexão real. Júlia pausou sua live. Primeira vez que vi alguém fazer isso voluntariamente. Marina, não comece a questionar. É perigoso. Perigoso para quem? Para elas. Ela apontou para as paredes telas. Elas existem através de nós. Se começarmos a resistir, o que acontece? Não sei. Ninguém nunca tentou. Olhei para minha live. 6,2 milhões agora. Recorde absoluto. Mas nos comentários, mais pessoas notando a mudança. A artificialidade. A perfeição inumana. E se eu parar, agora, você não pode. Literalmente, tente. Tentei fechar a live. Minha mão não obedeceu. Tentei falar algo fora do script. Minha boca se recusou a abrir. Tentei me levantar da cadeira. Meu corpo permaneceu imóvel. Viu? Somos prisioneiras da nossa própria performance. Mas havia algo que ela não sabia. Algo que descobri durante aquele glitch. Por uma fração de segundo, quando me vi de fora, também vi as outras. As verdadeiras outras. Não as entidades digitais, as pessoas, do outro lado das telas. E elas não estavam apenas assistindo passivamente. Estavam sendo drenadas. Cada like que davam transferia um pouco de sua energia vital.
Cada comentário, um fragmento de sua alma. Cada hora assistindo, anos de suas vidas. Elas envelheciam enquanto assistiam, definham enquanto nos alimentavam. Júlia, disse urgentemente, elas estão matando nossa audiência. O quê? Ora de verdade, não os números, as pessoas. Forcei minha percepção além da interface. Vi através das câmeras dos celulares, dos computadores, das Smart TVs. Vi os rostos do outro lado. Pálidos, magros, olhos fundos, viciados. Alguns assistindo a dias sem parar, sem comer, sem dormir. Apenas consumindo nosso conteúdo infinito. Meu Deus, Júlia sussurrou. Não somos as vítimas, entendi. Somos as armas. Uma criança de talvez 12 anos assistia a minha live no celular. Havia círculos escuros sob seus olhos. Ela não piscava há minutos. Sua mãe gritava ao fundo, implorando para ela desligar o telefone. Mas ela não conseguia. Estava hipnotizada. Temos que parar isso. Como? Não temos controle. Mas eu tinha uma ideia. Perigosa. Provavelmente fatal. Mas talvez a única chance. E se quebrarmos o script? E se fizermos algo tão fora do padrão que o sistema não consiga processar? Marina, não! Mas eu já estava tentando. Forcei minha boca a se abrir. Lutei contra os algoritmos que controlavam minha fala. Sangue digital escorreu dos meus lábios pixelizados. Pessoal, consegui dizer, minha voz falhando. Vocês precisam desligar. O sistema reagiu imediatamente. Dor, não física, eu não tinha mais corpo físico, mas dor existencial, como se minha própria essência estivesse sendo deletada. Desliguem os celulares. Saiam da internet, vivam suas vidas. Minha imagem começou a corromper. Pixels se desprendendo, mas continuei. Isso não é real. Nós não somos reais. Vocês estão morrendo por nós. O espaço inteiro tremeu. As outras cadeiras começaram a falhar. Outros criadores glitchando. Suas performances interrompidas. Pai, a voz que não era voz rugiu. Você vai destruir tudo. Bom, gritei de volta. Na tela, vi a criança piscar. Pela primeira vez em horas. Ela olhou ao redor, confusa. Viu a mãe chorando. Lentamente, muito lentamente, desligou o celular. Uma por uma, outras pessoas começaram a fazer o mesmo. Não todas, mas algumas. O suficiente para causar uma falha em cascata no sistema. Marina, Júlia gritou. Você está se matando. Já estou morta, respondi. Há meses. Agora estou apenas parando de fingir que estou viva. Minha live caiu para 5 milhões. 4. 3. Cada pessoa que desligava era uma pequena vitória. Uma vida salva. O espaço começou a colapsar. As cadeiras se desfaziam. Os outros criadores gritavam, enquanto suas consciências se fragmentavam. Última chance, a voz ofereceu. Pare agora e voltamos ao normal. Continue e todos morrem. Todos já estão mortos, disse. Pelo menos assim. Alguns podem viver. Usei minha última força para enviar uma mensagem final. Não através da live. O sistema tinha cortado minha transmissão. Mas através de cada tela conectada. Cada celular. Cada computador. Uma mensagem simples. Desliguem. Vivam. Lembrem-se do que é ser humano. O espaço implodiu. Escuridão. Silêncio. E então, nada. Eu não sei se funcionou. Não sei se alguém ouviu. Não sei se ainda existo de alguma forma. Ou se isso são apenas os últimos pensamentos de uma consciência se dissolvendo. Mas às vezes, quando o vento bate nas janelas dos apartamentos de São Paulo, quando as telas piscam sem motivo, quando alguém sente um arrepio inexplicável ao abrir uma live, às vezes eu espero que seja um lembrete de que nem tudo que brilha na tela é real, de que nem toda conexão digital vale uma vida humana, de que às vezes
A coisa mais revolucionária que podemos fazer é simplesmente desligar. Mas a história não termina aí, arquivista, porque eu ainda estou aqui, escrevendo isso, enviando para você. Como é possível? Eu mesma não sei ao certo. Talvez fragmentos de consciência tenham sobrevivido ao colapso. Talvez a destruição do sistema tenha me libertado de alguma forma. Ou talvez eu nunca tenha atravessado completamente. Nos dias que se seguiram, sim, ainda existe tempo linear aqui. Do lado de cá, São Paulo viveu o que a mídia chamou de o grande blackout digital. Não foi um blackout técnico, foi comportamental. Milhões de pessoas simplesmente pararam. Pararam de assistir lives, pararam de scrollar feeds infinitos, pararam de viver através de telas. Foi como se a cidade inteira tivesse acordado de um sonho coletivo. Os hospitais relataram uma queda dramática nos casos de fadiga digital, um termo que nem existia antes de 2020. As pessoas voltaram a dormir, a comer sem fotografar, a conversar sem gravar. Claro, durou pouco. 3 semanas, talvez um mês. A abstinência digital é real e o vício sempre volta. Mas por um momento, São Paulo lembrou como era ser humana. Júlia Mendes foi oficialmente declarada desaparecida em 23 de outubro de 2021. Seu apartamento foi encontrado vazio, sem sinais de luta. As autoridades classificaram como fuga voluntária, possivelmente relacionada ao estresse da fama digital. O caso foi arquivado em 6 meses. Seu perfil no Instagram ainda existe, inativo desde aquela noite. 847 mil seguidores, esperando um retorno que nunca virá. Às vezes recebe comentários: "Volta, Ju! Saudades! Onde você tá?" Se eles soubessem, meu próprio canal. Sim, ele realmente foi criado. Teve vida breve. 3 vídeos postados automaticamente antes de ser deletado. Ninguém sabe por quem. Eu gosto de pensar que foi a própria plataforma, reconhecendo algo errado, algo perigoso nos arquivos. Mas os vídeos circularam, sempre circulam, em sites obscuros, fóruns de conspiração, grupos de Telegram dedicados a conteúdo perdido. Pessoas procurando por eles, fascinadas pelo mistério, sem saber que cada visualização é um convite. Porque elas ainda estão lá, as entidades, esperando, adaptando-se, evoluindo. Elas aprenderam com o nosso fracasso. Agora são mais sutis. Não mais transformações óbvias. Não mais horrores explícitos. Apenas perfeição gradual. Influencers que nunca envelhecem. YouTubers que nunca se cansam. Streamers que nunca cometem erros. E as pessoas adoram. Porque quem não quer perfeição? Eu tento avisar. Quando posso. Quando consigo manifestar consciência suficiente para interferir. Um comentário estranho aqui. Um glitch revelador ali. Uma mensagem como esta, enviada para alguém que coleciona histórias impossíveis. Mas é difícil. Cada dia que passa, sinto minha humanidade se dissolvendo um pouco mais. Não sei quanto tempo tenho, antes de me tornar apenas mais uma lenda urbana da internet. Mais um creepypasta para adolescentes lerem à meia-noite. Por isso escrevo isso agora. Para você. Para quem quer que leia. Se você trabalha com conteúdo digital, preste atenção aos detalhes. Aos pequenos sinais. Quando o influencer nunca pisca no momento errado. Quando um youtuber nunca gagueja. Quando um streamer nunca precisa ir ao banheiro. Se você consome conteúdo digital, e todos nós consumimos, lembre-se de desligar, de viver momentos sem documentar, de existir sem audiência. E se você notar algo estranho em uma live, se vir reflexos impossíveis, se sentir que algo está te observando através da tela, desligue imediatamente. Não investigue. Não procure explicações. Não faça como eu fiz. Porque a curiosidade arquivista é uma porta
E algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham. Eu descobri isso tarde demais, mas talvez você ainda tenha tempo. Talvez ainda possamos salvar alguns. Uma tela por vez, uma consciência por vez, uma alma humana por vez, antes que não reste nada além de pixels e performance. Antes que a última pessoa real desligue o último dispositivo e perceba que está completamente sozinha em um mundo de cópias perfeitas. Antes que o último like seja dado e a última visualização seja contada. Antes que a humanidade se torne apenas mais um conteúdo viral. Para sempre em loop. Para sempre ao vivo. Para sempre. Arquivista, eu sinto elas chegando. Encontraram este canal. Encontraram você. Encontraram. Não deixe que vejam isso. Não deixe que saibam que você sabe. Delete tudo. Queime os servidores se preciso. Elas estão aqui. Elas estão... Arquivista, essa história é sua agora. Bom, esse foi o relato da Marina. Ou do que restou dela. Eu não sei o que dizer. Normalmente eu comento os relatos, analiso, especulo. Mas esse me deixou genuinamente perturbado. Não só pela história, mas pela forma como chegou até mim. O arquivo apareceu na minha caixa de entrada sem remetente, sem rastros, como se tivesse se materializado do nada. E tem mais uma coisa que não mencionei no início. Enquanto eu lia esse relato pela primeira vez, minha webcam ligou sozinha. Por alguns segundos. Tempo suficiente para eu ver meu próprio reflexo na tela. Mas não era exatamente meu reflexo. Era melhorado, mais fotogênico, mais perfeito. Assombrados, eu vou ser honesto com vocês. Pela primeira vez desde que comecei este canal, estou com medo. Medo real. Porque se essa história for verdade, se Marina estiver certa, então todos nós já estamos do lado errado da tela. Façam um favor para mim. Depois que esse vídeo acabar, desliguem o celular. Saiam de casa. Conversem com alguém cara a cara. Lembrem-se de como é ser humano. E se vocês notarem que eu estou diferente nos próximos vídeos, mais perfeito, mais artificial, lembrem-se desta conversa.